Mas tem um detalhe, Gabriel. Às vezes, por exemplo, quando você se revela, da minha cabeça está esse número, 500 pessoas, né? Era muita gente. Eu lembro que, por exemplo, às vezes essa mensagem não era dada. A gente até falava mensagem de coração a coração, porque não era para a cabeça, né? Não era para a mente. Mas, às vezes, não era individualmente. Às vezes, a gente juntava um bolinho, né? Por exemplo, o que eu me recordo daquele dia esse Pau dia especial, né, de Pau da Lima, foi nós éramos talvez umas 50 pessoas, né? Sim. E Pau da Lima, que hoje é uma comunidade, mas naquele tempo era um início de uma comunidade, era um lugar de invasão, as pessoas, né, botando nas suas casas, seus barracos, né, em lugar onde não tinha nenhum beco. Né? Em muitos casos não tinha nenhum beco, era um barranco. E a gente visitando aquelas pessoas, compartilhando, né? Muitas crianças. Depois iniciamos aulas de criança, né? E atividades com os jovens, e assim as coisas foram avançando. Mas nós marcamos, no final do dia, um festival de música. Era um improviso de praça, na verdade. Né? Um lugarzinho mais alto, tinha lá uma jaqueira, e durante o dia alguns dos jovens foram lá, prepararam uma espécie de palanque. E a gente convidava as pessoas, tanto as que já haviam aceito a mensagem nessa conversa inicial, quanto aquelas que não tinham ainda aceito, mas que estavam interessadas. Todas elas convidamos para essa parte noturna, na praça, né? E ali, novamente, a mensagem foi compartilhada coletivamente para todo mundo, mas tinha muita música, tinha, né, um ambiente muito, muito agradável, né, e muita gente animada, porque também não era muito comum se realizar aquele tipo de reunião naquele local, naquelas circunstâncias. E o baiano já gosta de festa? Aqui não nasce. Estreia, como o baiano é muito expansivo, muito aberto, né? E tudo isso, naturalmente, facilitou, porque um ambiente muito agradável, uma mensagem muito clara, muito direta, muito amistosa, né? Enfim, recordando aquilo que as pessoas já aceitavam, já acreditavam. Eu lembro que tinha uma estratégia de Dr. Monragé que juntava um grupo, às vezes eu lembro num desses conjuntos habitacionais, aí perto mesmo da sede regional, em São Cristóvão, tinha um conjunto habitacional do outro lado, perto do aeroporto. E nós convidávamos as pessoas, tinha uma espécie de, como é que chama? Centro comunitário, alguma coisa assim, que era um salão grande, centro comunitário, né? Sempre existe, em todas as comunidades existe, né? Sempre, especialmente quando é mais ou menos planejado, como aquele espaço, normalmente tem uma área de reunião comunitária. Isso. Aí convidávamos as pessoas, visitava durante o dia as pessoas, convidando para a noite, vai ter uma grande palestra no centro comunitário e tal, e as pessoas chegavam ali. A palestra, alguém dava uma palestra, às vezes era Sérgio, alguém dava uma palestra de 10 minutos, falando da Febraban de uma forma geral. E depois nós, ali no meio, devíamos ter, sei lá, uns 20 instrutores, como se chamava na época, né? Os jovens que estavam tempo integral, ensinando a fé, os instrutores ali no meio do povo, cada um pegava um grupinho de mais ou menos 10, 12, 15 pessoas, para tirar dúvida. Então, dava a mensagem, que a gente chamava de mensagem direta, né? Dava a mensagem, a gente se espalhava entre os espectadores e tirava dúvida. E no tirar dúvida de cada um, muitas pessoas demonstravam seu interesse e suas dúvidas. E, enfim, no final a gente perguntava, então, o que você achou? Pô, achei muito bonito. Você gostaria de ser barraio? Pô, eu gostaria. Cartãozinho de registro. Então, era assim, uma coisa muito rápida, muito automática, e depois vinha o processo mais doloroso, que era de consolidação, né? Então, mas você vê, assim,
a receptividade, como a gente está falando, sempre existiu e existe, não é? Agora, a parte de consolidação, né, você precisa não só consolidar, cada um de nós consolidar, né, o nosso conhecimento, a fé, tirar dúvidas, né, ter um entendimento mais sólido, né, daquilo que representa realmente essa causa, porque não é mais uma religião. Né, é um processo mesmo de transformação coletiva, não só para agora, e quando a gente olha ao redor, tem muita coisa que precisa de ser mudado. Né? Então, o processo de consolidação, ele precisa adentrar, a gente agora sabe, né, que na época a gente ainda estava experimentando, não é? Porque também não tem uma coisa pronta. A Rolar trouxe os princípios, trouxe algumas instituições, mas isso para se cristalizar num processo de transformação social, né, de ampla, vamos dizer, concretude, né? Nós estamos falando de processo, não é de comunidade, nós estamos falando de processo civilizatório. De mudança. Né? Então, não é uma coisa rápida. E eu me recordo, por exemplo, nós, como ensinamos em diferentes pontos da cidade, né, de Salvador e arredores, você está mencionando a Estrada do Coco, os vários povoados da Estrada do Coco, né, e às vezes íamos também para o Recôncavo, mas éramos um grupo muito limitado de jovens, né, no final ficaram dos 50, depois da conferência ficaram aqui 12, 13 12. Jovens, com a responsabilidade enorme de agora você ter vários núcleos espalhados por toda a cidade. Então, por exemplo, chegava no dia da festa, 19 dias, você se recorda, a gente tinha 19 festas, 19 dias, 19 festas, no mesmo dia, dentro de Salvador. Então, cada um de nós saía, né, a Kombi passava distribuindo, mas não é algo sustentável no sentido de construção de comunidade, né, verdadeiramente, com as pessoas locais assumindo a responsabilidade. Porque naquele período ainda tinha uma coisa que hoje a concepção é outra, a experiência demonstrou outros caminhos, né? É que naquele período a gente se sentia os responsáveis por essas atividades. Hoje, os responsáveis que a gente trabalha para que a própria base, que é os próprios membros da comunidade, tomem para si a responsabilidade do crescimento. Né? Claro, então, isso era, e como você falou, era insustentável. Né? Mas foi uma experiência boa. Maravilhosa, nossa, maravilhosa. Muito aprendizado. Né?